Glórias, glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso, a Ele toda a honra e toda a glória, pois Ele é digno. Ele é digno da sua adoração, Ele é digno do seu louvor, Ele é digno da sua exaltação. Ele é digno do seu amor, Ele é digno da sua atenção. Por isso que, nesta hora, eu venho pedir a você que ouça aquilo que o Espírito Santo quer falar com você nesta hora. A Bíblia relata que há um começo, um meio e um fim. E, segundo a gente pode observar em tudo que está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que estamos mais perto do fim do que a gente possa entender de forma profunda, compreender, né? E até muitas vezes aceitar. Porque esse, na verdade, será um fim para um recomeço, né? Um fim do pecado, a destruição do mal, para que a gente venha ter uma vida eterna com Deus. E quem será que está aprovado ou quem será que está reprovado nessa situação? A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos profetas mentirosos apareceriam. Está lá em Mateus 24, versículo 11, para quem quiser ler, buscar, saber se há uma verdade naquilo que eu estou falando. A Bíblia diz que no final dos tempos, falsos profetas se infiltrariam no meio do povo de Deus e trariam falsas doutrinas. Ensinariam o povo de Deus a um caminho de rebeldia, de desobediência, de arrogância, de soberba, que foi o mesmo sentimento que houve em Satanás. E Deus não poupou nem os anjos que se rebelaram contra a sua autoridade. E o que levou a essa queda? E o que leva à reprovação de Deus em relação a alguém que diz segui-lo? Alguém que usa até muitas vezes a sua própria palavra para salvar, para pregar uma certa verdade. Existe aquele que prega por glória própria. Existe aquele que acha que Deus é um garçom e que se você falar dele e se você disser que anda com ele, ele vai atender todas as suas necessidades. Pois a Bíblia diz que aquele que não obedece aos seus mandamentos não ama. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele é enganador e mentiroso. E a Bíblia diz, lá em Provérbios 12, 22, que Deus abomina a mentira, a prática da mentira. Não prefira a mentira. A mentira tem um caminho determinado, que é o inferno e a morte eterna. Porque mais real do que aquilo que a gente pode pegar, do que aquilo que a gente pode ver, é o céu e o inferno. A vida eterna, ela é real com Deus. Assim como a condenação eterna, ela também é real. A gente pode perceber de forma clara que esse corpo, o corpo humano, ele tem um fim, mas a alma e o espírito voltam para Deus. E quem vai receber de Deus? Vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Estamos vivendo tempos de guerra. Guerra de fato. Ataque direto à Igreja de Cristo. Só não vê quem não quer. Mas aquele que ora, que é servo de Deus, que tem intimidade com Deus, sabe que esse ataque está acontecendo. Uns de forma enganosa, sutil, como a Bíblia fala, lá em Mateus. Os falsos profetas, ele vem com uma capa, como se fosse um homem ou uma mulher de Deus. Para quê? Para desviar, dizendo que é Deus. Está lá em Mateus 24, 11. Cuidado, não deixe se enganar. Ore, clame ao Senhor, peça a Ele espírito de revelação do alto. Peça a Ele, peça ao Deus a quem você serve, espírito, um espírito de entendimento. Peça a Deus que te revele
Quem é o espírito que está falando por trás desse homem ou dessa mulher que se diz enviado de Deus para a sua vida? Trazendo profecias, profetadas, que às vezes é só aquilo que o olho carnal vê, para te enganar, conhecendo a sua vida, para enganar a você. Os falsos profetas, eles estão aí. Querem te enganar, querem te desviar pela rebeldia, pelo engano, pela mentira, pela maldade, com uma boa fama, mas por trás tem um espírito maligno querendo destruir a sua casa, a sua vida. E esse é um alerta que o Senhor colocou em meu coração. Você, ei, homem de Deus, mulher de Deus, que muitas vezes por falta de usar as armas que o Senhor determinou, que o Senhor colocou em sua palavra, ou muitas vezes por falta de conhecimento da verdade. A Bíblia diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Não há desculpa para quem não sabe ler. Hoje temos a palavra falada em áudio para quem quiser. Não há desculpa para aquele que não gosta, não tem saco de leitura. Palavras sendo lidas. A palavra, não é palavra de homem, mas a palavra da Bíblia em áudio. Para quem quiser. É uma escolha que precisamos fazer. Eu e você precisamos fazer essa escolha. Se queremos ser enganados, se queremos andar segundo a carne ou sobre enganos de profetas mentirosos, falsos profetas, ou se queremos ouvir a voz do Espírito Santo, confirmada a sua verdade por sua palavra. Porque a gente não conhece a Deus se não for por sua palavra. A Bíblia diz que ele se revelou por Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Como eu vou conhecer a Jesus se não por sua verdade? Pela palavra escrita. Então, se você não quer ser enganado, se você quer o Deus da verdade em sua vida, se você quer andar na verdade, não andar no engano nem na mentira, nas ilusões que o mundo apresenta, que os falsos profetas apresentam. Se um falso profeta diz que está tudo bem, você pecar, está tudo bem. Não está, não. O pecado faz a separação entre Deus e o homem. E se você se separa de Deus, se Deus não está andando com você, se você perdeu a proteção do alto, você é um alvo fácil para o diabo. E é você quem precisa escolher. Se você quer andar com Deus ou se você quer andar no engano ou na nossa vontade. O Senhor disse que a gente deve negar a nós mesmos. Negar a carne, a nossa vontade, o nosso eu, o nosso achar, o nosso pensar e seguirmos o que a Bíblia nos ensina. E seguirmos a Jesus. E seguirmos a Jesus. E que não mais seja eu, mas Cristo vive em mim. Como Cristo. Quem mente não mente. Quem mentia não mente mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Quem roubava não rouba mais. Quem engana não engana mais. Há uma lista de pecados que afasta o homem de Deus. Quem é alcoólatra, viciado, quem anda no crime. Enfim, são milhões. E todo homem sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Dentro de você, a maioria das coisas que a lei do nosso país, a lei criminal, a lei penal, ela condena, é a mesma coisa que está na Bíblia, é o pecado. Olha só, a maledicência e a fofoca é um pecado terrível para a morte. A difamação, a injúria e a calúnia é pecado. É pecado, perdão. É crime condenável pelo Código Penal. E aí? A gente precisa conhecer a verdade. A gente precisa abandonar a maldade e o pecado. E você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir se você não usar as armas que Deus tem para você todos os dias. Não viva só do altar. Não viva só do altar porque você pode não saber, não entender, não compreender, não ter discernimento de espírito e saber quem está falando por trás.
daquele altar e daquele microfone. Tem gente que só quer brilho. Tem gente que só quer fama, que só acha bonito, mas não paga preço de oração por você. Não está falando a verdade. Está com a intenção de te levar para o inferno, para onde eles vão. Estão sob domínio de um espírito de engano para destruir a sua vida, para destruir a sua casa. Abra o olho. Mas só quem pode mudar essa história, só quem pode mudar e mandar esse engano, bater em retirada, é você e mais ninguém. Pedindo revelação ao Deus vivo por sua palavra. Tem tudo aqui. Para de confiar em profeta. Em profeta que não vem da parte de Deus. Para de confiar em falsos profetas que profetiza para a sua vida tudo que é contrário ao que a Bíblia diz. Mas é a minha vontade, é o meu desejo. Aí eu caio. Está escrito no livro de Apocalipse. Eu quero ler para você, se você me permite. Eu quero ler para você nessa hora. Porque isso é uma realidade. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 6. O anjo disse, o Espírito de Deus disse, ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. A vida eterna, só Ele tem para dar. Ao vencedor herdará estas coisas. E eu serei o seu Deus, diz o Senhor. E ele será o meu filho, diz o Senhor. Quanto, porém, essa é a parte importante, se há uma prática de vida sua nessa situação, não sou eu quem disse. Não é a Bispa Nirã, não estou falando nenhuma palavra que vem de mim, mas Deus conhece o coração de um verdadeiro profeta. A intenção é que haja libertação e salvação, que você seja salvo. E olha o que Deus tem para dizer para você. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A morte eterna para Deus. Essa é a palavra que Deus tem para a sua vida. Que palavra é essa? Dura. Mas se tem uma mãe, um pai de uma criança pequena me assistindo, sabe que todo pai que é pai de verdade e que toda mãe que é mãe de verdade corrige os seus filhos para que ele vá bem, para que eles vivam bem. Assim é Deus. Quando traz uma palavra dessa, de correção, é uma palavra de amor, porque a Bíblia diz que Deus só corrige a que Ele ama. Que essa palavra transforme a sua vida, o seu coração. Que você conheça o Deus verdadeiro e único. Que você diga, sim, Senhor, eu quero essa salvação eterna pelo sangue de Cristo. Sim, Jesus, eu quero conhecer ao Senhor, quero viver com o Senhor. Aceito o seu sacrifício ali na cruz do Calvário por minha vida. Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Que você possa ter, através desse vídeo, um verdadeiro encontro com Deus e saber que é Ele quem está falando e que há necessidade de mudança. Shalom, Deus te abençoe. Em nome de Jesus.